turma! Sejam bem-vindos ao canal e hoje vamos continuar falando de tabela periódica. O assunto de hoje é propriedades periódicas. A tabela, ela foi projetada para facilitar o estudo dos elementos químicos, observando a localização de cada elemento químico nessa tabela. Nós conseguimos atribuir a esses elementos químicos algumas propriedades. Algumas dessas propriedades nós vimos na aula anterior, que se você não assistiu, vou deixar aqui em cima para você o link para que você possa assistir essa aula. Então, só fazendo uma revisão rápida, através da observação da localização dos elementos químicos, nós já podemos dividir esses elementos em metais e não metais e gases nobres. Nós podemos também ter uma ideia da massa desses elementos químicos. Apesar da nossa tabela ser em ordem crescente de número atômico, a massa, ela mais ou menos que acompanha esse número atômico, com algumas poucas exceções. Então, em geral, ela está também em ordem crescente de massa. Então, você vê o hidrogênio, a massa é 1, o Hélio é 4, 6,9, 9, 10, 12, 14, 16, 19, 20. Então, ela também segue mais ou menos essa ordem, com poucas exceções. Outra propriedade também que nós vimos nessa tabela periódica foi a questão da formação de íons. Nós podemos prever os íons que cada elemento vai formar de acordo com a sua posição. Nós falamos que o grupo dos metais alcalinos formam íons mais 1. Os alcalinos terrosos formam íons mais 2. Os halogênios, em geral, formam íon menos 1. E esses íons que eles formam nos dá também uma ideia de como esses elementos vão interagir com outros elementos químicos e formar substâncias. Nessa aula, nós vamos abordar 5 propriedades periódicas. A primeira delas vai ser o raio atômico. Para entender raio atômico, eu tenho aqui 2 átomos. Na matemática, o raio atômico é a metade do diâmetro. O diâmetro é a reta que atravessa a circunferência, passando pelo centro dessa circunferência. Vai de um lado a outro. O raio, então, é a metade, vai do centro da circunferência até a sua borda. Na química, o raio atômico, ele vai definir, então, o tamanho desse átomo. E ele vai do núcleo, lembrando que o núcleo no átomo é pequeno e denso, até o último elétron. Ou seja, aquele elétron que gira mais externamente, simbolizado pela linha preta. Então, essa linha preta simboliza o eixo de rotação do último elétron, daquele elétron mais externo. Então, um raio vai do núcleo até esse elétron mais externo. Isso determina o tamanho desse átomo. Então, nós temos átomos menores e átomos maiores. Na tabela periódica, o raio atômico, ele vai crescer, ou seja, ele vai aumentar da direita para a esquerda e de cima para baixo. Isso quer dizer que
Quanto mais próximo do sétimo período estiver esse elemento químico, maior será seu raio quando comparado a outro elemento químico da mesma família. Lembrando que famílias são as colunas. Isso quer dizer que o lítio ele vai ser menor do que o césio. Eles estão na mesma família, então quanto mais próximo do sétimo período, maior será o raio desse elemento químico. Nos períodos, então, ele aumenta da direita para a esquerda. Isso quer dizer que quanto mais próximo da família 1, maior será o elemento químico. Então, se eu comparar dois elementos químicos de um mesmo período, por exemplo, o estanho e o estrôncio, eles estão no mesmo período. Isso quer dizer que o estrôncio será maior do que o estanho. Eu tenho aqui uma tabela que mostra os átomos de acordo com os seus raios atômicos. Observem, o maior elemento químico aqui dessa tabela é este último aqui em vermelhinho, da família dos metais alcalinos, sétimo período. Este elemento químico, ele se refere ao frâncio. Então, frâncio é o maior elemento químico da tabela periódica. Em contrapartida, o menor elemento químico da nossa tabela periódica é o hélio. O hélio, então, é o menor elemento químico da tabela periódica. Porque, mais uma vez, o raio atômico aumenta de cima para baixo, da direita para a esquerda. Essa, então, é a nossa primeira propriedade periódica. A segunda propriedade periódica que nós vamos estudar é a eletronegatividade. A eletronegatividade é a medida relativa da tendência que um átomo tem de atrair elétrons quando ele se liga a outro átomo. Imagine que eu tenho dois átomos. Eu tenho aqui, eu vou dizer que este elemento químico é o potássio e vou dizer que este elemento químico é o cloro. Se vocês observarem, o cloro, vou pegar o bromo que está na mesma linha do potássio, tá certo? O bromo é do período 7A e o potássio é, então, do período 1A. Como nós falamos, o raio atômico, ele aumenta da direita para a esquerda. Então, o potássio, ele vai ter maior raio em relação ao bromo. O que acontece? Eles têm elétrons girando em volta deles. O potássio faz parte do grupo 1A. Então, ele tem na sua última camada um elétron girando nesta última camada. O bromo, ele é do grupo 7A. Ele tem 7 elétrons na última camada. Se você não sabe, não está entendendo o porquê desse número de elétrons, mais uma vez, procura a aula anterior que vocês vão conseguir entender isso. Tá aqui em cima já o atalho para vocês poderem revisar esta aula. Então, o bromo tem 7 elétrons, o
potássio tem um elétron. Quando eles se aproximam um do outro, o que acontece? Esse elétron que está aqui na última camada do potássio, ele tem a tendência a vir para o bromo, a ser atraído para o bromo. Apesar do bromo ter 7 elétrons aqui, ele vai atrair mais um, o elétron que pertence ao potássio. E essa tendência de atrair mais facilmente os elétrons para ele é que é a eletronegatividade. Agora, se vocês pensarem, por que o bromo atrai mais elétrons do que o potássio? A explicação é muito simples. Por conta do tamanho deles, vamos lembrar aqui que o núcleo do átomo ele é positivo, ele possui prótons. Os elétrons são negativos e, como sempre, os opostos se atraem. Eu tenho aqui um clips que vai representar o meu elétron e tenho um ímã que vai representar o meu próton. Observe, se o meu ímã estiver aqui no meio, se o meu ímã está no centro, representando o próton, e o meu clips representando o elétron está lá na ponta, observem que este ímã nem está atraindo esse ímã. Conforme eu for aproximando esse clips e ele vai chegando mais perto, mais fácil é a atração. Certo? Então, o que acontece? Quando o átomo ele tem um volume muito grande, então ele tem um raio atômico enorme, como é o caso dos metais da família 1, lembra que quando mais próximo do 1, maior é o raio desse átomo. Então, essa distância toda até o último elétron faz com que esse último elétron fique menos preso a esse núcleo. Por isso que o átomo com maior núcleo, ele tem dificuldade em segurar esse último elétron. Em compensação, quando eles se aproximam, nós temos aqui 2 núcleos e temos um elétron entre eles. Este elétron, apesar de pertencer ao potássio, ele está muito mais próximo do núcleo do bromo. Por isso que, no caso da eletronegatividade, ela vai ser inversa ao raio atômico. Então, se o raio atômico aumentava de cima para baixo, a eletronegatividade vai aumentar de baixo para cima. Se o raio atômico aumentava da direita para a esquerda, a eletronegatividade vai aumentar da esquerda para a direita. Então, de baixo para cima e da esquerda para a direita. Vai ser o inverso do raio atômico. Então, observando aquela tabela do raio atômico, essa aqui é a tabela do raio atômico, o que nós podemos dizer? Se este elemento químico, que é o frâncio, ele é muito grande, a eletronegatividade dele vai ser baixíssima. Esse elemento
químico, que é o flúor, que é o menor elemento químico, quando se situa todo o grupo dos gases nobres, ele é o menor. Então, ele vai ser o elemento químico mais eletronegativo. Por que eu estou excetuando os gases nobres? Porque os gases nobres, nós já falamos que eles são pouco reativos. Eles não têm tendência a se ligar a outros elementos químicos. Então, eles não têm eletronegatividade. A eletronegatividade, ela vai excluir todo o grupo dos gases nobres. Portanto, o elemento químico mais eletronegativo é o flúor. A eletronegatividade, ela é uma das propriedades periódicas que a gente mais vai estudar, porque ela é muito importante na hora de montar uma fórmula molecular. Nós precisamos saber quem é o elemento mais eletronegativo para poder posicioná-lo direito na fórmula. Outras duas propriedades periódicas vão seguir o mesmo padrão da eletronegatividade. A primeira é a energia de ionização ou potencial de ionização. Essa energia de ionização, ela indica a quantidade de energia que se deve fornecer a um átomo isolado em estado gasoso para se retirar dele um elétron mais afastado do núcleo e produzir íons positivos. Então, voltando à nossa esfera grandona. Aqui está o meu núcleo. E aqui está o meu elétron mais afastado do núcleo. Vamos pensar agora que este azul é o frâncio, que está aqui embaixo, e este laranja vai ser o lítio, que está aqui em cima. Em termos de raio atômico, o lítio é menor do que o frâncio. Quanta energia eu vou precisar para tirar este elétron daqui e formar um íon positivo? E quanta energia eu vou precisar para tirar este elétron daqui do lítio, este elétron do lítio? Observem, a energia que eu vou precisar empregar para tirar este íon daqui é muito maior do que a energia para tirar essa distância toda. Se eu grudo esse clips no meu ímã, para tirar, eu tenho que fazer empregar uma certa força para tirar. Agora, se estiver bem afastado, eu tenho que empregar uma força muito pequena. Isso é energia de ionização. Então, quanto maior esse átomo, menor vai ser essa energia de ionização. Por isso é que a energia de ionização, ela segue o mesmo padrão da eletronegatividade. E a segunda propriedade periódica, que também segue o padrão da eletronegatividade, é a afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica, ela vai indicar a energia que é liberada pelo átomo. Quando a gente coloca assim, esses nomes, eles parecem ser tudo a mesma coisa. Afinidade eletrônica, eletronegatividade, energia de ionização, dá uma impressão de que é tudo a mesma coisa, mas na verdade essas energias elas são diferentes, essas definições são diferentes, mas o padrão acaba seguindo o mesmo da eletronegatividade. Então, a afinidade eletrônica é o quê? Ela vai indicar essa energia que é liberada pelo átomo quando ele se encontra no estado gasoso e um elétron é adicionado à eletrosfera. Ou seja, voltando ao meu pequenininho,
ele é qualquer um aqui do grupo 7A ou o grupo 17, que é o grupo dos halogênios. Para eu colocar um elétron aqui nesta camada, não é nada difícil. Então, a energia que ele vai liberar com a entrada deste elétron, ela é imensa, porque ele quer esse elétron. Ele quer, porque vai ficar próximo para ele, é bom para ele. É como você querer muito um celular de última geração. Se você quer muito um celular de última geração, você investe muito dinheiro nele. O que acontece é que ele vai investir nesse elétron. Então ele vai liberar bastante energia. Para este grandão aqui receber um elétron, você pode até colocar aqui, mas ele não quer, não é interesse dele. Observe, está distante. Então, ele vai liberar pouquíssima energia para este elétron que você colocar aqui. Um bom exemplo para isso é você pensar em termos de uma camisa de um time. Para quem é torcedor, você oferecer a camisa bonita de um time, para quem é torcedor, para ele vale pagar caro. Se a pessoa não é torcedora daquele time, ela não quer nem de graça às vezes. Então, essa é a diferença. Quanto mais eletronegativo, mais elétron ele quer. Se ele quer mais elétron, ele também vai o quê? Liberar bastante energia ao receber esse elétron. Por isso, segue o padrão da eletronegatividade. Agora, a última propriedade periódica que nós vamos ver é a densidade. Nós já falamos de densidade brevemente lá na aula introdutória da química. A densidade, ela é medida pela massa sobre o volume. Nós já vimos que determina a massa de um átomo não é os elétrons, e sim o seu núcleo, pequenininho. O núcleo é pequeno e denso. Essa massa, ela é geralmente calculada pela massa dos prótons e dos nêutrons. Os elétrons, eles são tão pequenos que eles alteram muito pouco a massa desse átomo. Como é massa por volume, se eu tiver uma massa muito grande, mas um volume também muito grande, o denominador vai ficar com um valor alto, portanto, minha densidade não vai ser tão alta assim. Em compensação, por exemplo, o flúor, que tem um volume muito pequeno, o problema é que a massa dele também não é grande. Então, como o meu numerador também pequeno, a minha densidade também não vai ser muito grande. Para eu ter uma densidade maior, eu preciso ter uma boa relação entre massa e volume. A densidade dos átomos na tabela periódica, ela não vai seguir nem o padrão da eletronegatividade e nem o padrão do raio atômico. Ela vai ser o meio do caminho entre os dois. O que isso significa? Isso significa dizer que ela vai aumentar de cima para baixo. Vou colocar aqui dos dois lados. Só que, como nós já vimos, ela nem pode ter uma massa muito pequena, como também não pode ter um volume muito grande. Os desse canto têm a massa muito pequena e os desse canto têm um volume muito grande. E os do meio? Os do meio estão o equilíbrio. Então, ela vai aumentar dos cantos para o centro. Sendo que
O elemento químico ósmio é o elemento químico de maior densidade da tabela periódica. Então, como é mais fácil estudar essa propriedade periódica? Quanto mais próximo do ósmio, maior a densidade. Lembre-se sempre disso, quanto mais próximo do ósmio, maior a densidade. E aí é uma questão somente de comparação. Então, só para nós terminarmos, vamos fazer uma revisão rápida. O raio atômico, que é a primeira propriedade periódica, aumenta de cima para baixo, da direita para a esquerda. A eletronegatividade, ela vai ser acompanhada pela energia de ionização e pela afinidade eletrônica, e ela vai aumentar da esquerda para a direita, de baixo para cima. Lembrando de excetuar todo o grupo dos gases nobres. E por último, a densidade, que ela vai estar sempre ligada ao elemento químico ósmio. Quanto mais próximo do ósmio, mais denso é o elemento químico. Essa foi a nossa aula de hoje. Agradeço a vocês a atenção e até uma próxima aula. Tchau para todos!